Na era das inteligências artificiais, está todo mundo querendo conectar esta ou aquela inteligência a uma plataforma de negociação e dando lá 1000 comandos para ele criar um sistema mirabolante que deixe todo mundo milionário do dia para a noite. Pessoal, isso é muito difícil, eu vou dizer para vocês aí que raramente isso acontece. No entanto, se você conseguir extrair alguns dados do Profit Chart que você tem aí na sua casa e conectar isso ao cloud, que nós vamos fazer isso passo a passo, ele pode ser capaz de trazer estratégias como essa daqui, que trouxe quase 80% de retorno em operações na Embraer. E eu vou explicar para vocês como é que a gente fez isso, porque eu dei um comando para ele que ele buscasse estratégias que acertasse 80% das vezes. Ele falou que isso não era possível, mas ele trouxe uma que traz 79%, ou seja, ficou muito próximo. Então, vamos junto aqui, porque nós vamos fazer passo a passo, entendendo todo o processo. Você vai precisar ter o Profit Chart, qualquer que seja a sua versão, e vamos ter que instalar o cloud no seu computador. E você vai usar a conta free, não precisa pagar nada. Então fica aí, porque o vídeo ficou legal e você vai entender como é que a gente fez esse passo a passo e você vai criar o teu assessor aí também. Vamos nessa? Tá só começando, vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo, esse é o canal VDT Invest, eu sou o Henrique, é um prazer ter a sua companhia aqui. A gente fala bastante aqui sobre análise técnica, a nossa base fundamental para pensar em operações, e agora também estamos utilizando inteligência artificial para auxiliar a gente em todo esse processo. Então, se você gosta desse trabalho, você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, já salva o vídeo para você não perder nada, porque vai ser muito legal o que nós vamos fazer hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, utilizando o teu Profit Chart que você tem aí na sua máquina, você vai conseguir fazer o teu assessor de investimentos, entre aspas aqui, né? Ele vai te auxiliar com a criação de um especialista em análise técnica. Então, primeiro passo que nós vamos utilizar aqui é a nossa plataforma Profit Chart. O que você precisa? Então, caso você tenha uma aba no seu sistema em que você goste bastante, em que você tenha os seus indicadores, aí aqueles que você mais utiliza, você precisa estar nesta aba. Então, eu vou pegar como exemplo essa aba aqui, que tem vários indicadores. Então, ele tem lá a escala de preço, e aqui nós vamos trabalhar com gráfico diário e semanal, tá? Basicamente, isso aqui foi feito com gráfico diário. Então, você tem a sua escala de preço, as médias que você mais usa ou que você mais gosta de utilizar e os indicadores técnicos na parte de baixo. Cada uma dessas janelas aqui é interpretada de forma diferente, de forma individual. Então, esta é uma janela e cada uma destas que contém os indicadores são outras janelas. Então, nós vamos fazer o seguinte: você vai abrir um arquivo no seu Excel aí, qualquer que seja a versão, pode ser Excel, enfim, já tem assinatura, não tem, qualquer versão que seja, tá? Então, você vai abrir um Excel e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos inserir dentro do Excel, nós vamos colocar exatamente isso aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esta... Quer ver? Onde é que está a nossa cena aqui? Ó, nós vamos pegar os dados do nosso Profit Chart. Então, com o meu mouse na aba onde tem os gráficos, né, os candles e as médias, eu vou clicar com o meu botão direito e vou extrair alguns dados do Profit. Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito em qualquer parte do meu gráfico e aí vai abrir essa barrinha aqui e eu venho aqui embaixo, ó, copiar estudos para o Excel, tá vendo? Copiar estudos para o Excel. Eu vou dar um clique aqui, pronto, ele já copiou, pessoal. Botão direito, copiar estudos para o Excel. Não é compartilhar nem exportar imagem, é copiar estudos para o Excel. Uma vez que você copiou estudos para o Excel, você vai abrir um Excel novo e você vai colar estes dados. Como é que eu vou fazer isso, Henrique? Eu vou entrar no meu Excel. Cadê o meu Excel aqui? Ó. Cadê o meu Excel? Lá aqui. Eu vou entrar no meu Excel e dentro dele eu vou olhar o seguinte, ó. Eu estou nele aqui, vou abrir uma folha nova para que vocês possam acompanhar comigo. Ó. Eu copiei lá e vou clicar com o botão direito na aba 1, coluna A, né? Linha 1, coluna A, e vou colar. Simplesmente isso, turma. Pronto, ele já colou. Tudo, ele trouxe tudo o que estava naquela aba de preço sua, e aí ele vai pegar a data desde quando começaram as negociações. Quando é que começaram as negociações na Bolsa da Embraer? Olha lá. Foi no dia
25 de julho de 1994. Então não é uma coisa à toa, tá? Não é de hoje, não é uma semana, não são 15 dias, não é um ano, é tudo. E aí o que eu vou fazer? Olha lá, pegou a data, pegou a abertura, máxima, mínima, fechamento, média móvel, todas as médias móveis eu utilizo e ele trouxe para cá. O que eu vou fazer? Volto lá para o gráfico e venho aqui na aba do volume, por exemplo, ó, na janelinha do volume. Faço a mesma coisa, clico com o botão direito, copiar estudos para o Excel. Volto lá para o meu Excel e vou inserir aqui, ó, nessa coluna que está vazia, coluna P, vou lá e vou colar. Ele vai trazer os dados desde aquela data inicial. Demora um pouquinho? Demora, mas ele vai trazer para você. Olha lá, trouxe. Se a gente olhar aqui, ele vai trazer, ó, 6/8/26, 6/8/26. Você vai fazer isso com todas as janelas que compõem a sua aba no gráfico aqui, ó. Então, se eu tenho volume, eu vou pegar. Se eu tenho IFR, eu vou pegar. Basta copiar para o Excel. Se eu tenho o estocástico lento, o período que você estiver aqui, você vai copiar com o botão direito. Se eu tenho MACD, você vai usar. Se eu tenho bandas de Bollinger, ele vai aparecer aqui em cima. Enfim, tudo que você tiver de indicadores, você vai copiar e colar, copiar e colar. Quando você terminar de copiar e colar, você vai observar que muitas vezes vai aparecer o gráfico, né? O gráfico não, o seu Excel com várias vezes a data. Tá? Data 6/8, data 6/8. Não precisa. Basta você vir aqui, ó, seleciona aqui na parte de cima a coluna inteira e vem e exclui essa coluna aqui. Ó. Não precisa dessa coluna, porque ele já vai pegar essa data inicial desse lado. Quando você terminar esse processo todo, você vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. Então eu tenho data inicial, eu fiz isso aqui ontem já, né, para fazer um teste, e aí eu peguei, ó. Então tem média móvel, volume financeiro, a média móvel de 9 de novo, IFR, estocástico, outra média móvel, que é a média do estocástico, MACD histograma, ADX, enfim, ele trouxe tudo para mim, tá? Beleza? Até aqui, pessoal, você vai fazer isso, vai salvar esse arquivo e tudo bem. Salvou o arquivo, fecha esse arquivo e agora que vem a cerejinha do bolo. Nós vamos conectar o nosso cloud. Para isso, seria interessante que você tivesse o seu cloud instalado no seu computador. Então, instale o cloud no seu computador. Você vai entrar lá no site do cloud. Vamos achar juntos aqui para que você possa acompanhar passo a passo. Cloud Download. Vamos achar aqui, ó. Olha só. Clicou lá no Google. Cloud Download, ó. Entrou aqui, ó. Cloud.com. Você vai em cloud.com/download e você vai fazer o download para a plataforma Windows, tá? E aí, depois que você fez a instalação, não precisa falar como é que é essa instalação, né? Porque a instalação é next, 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 né, pessoal? Não precisa nem falar. Uma vez que você tenha o cloud instalado na sua máquina, você precisa, então, fazer com que ele funcione aí, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui de novo. Olha lá. Nós vamos pegar esse cloud e vamos trazer para a nossa tela. Entrei no cloud, abri o meu cloud, cadastrei com a minha conta, você vai cadastrar com a sua aí, e nós vamos criar um novo projeto. Clique nessa opção aqui, ó, projeto. Clique em novo projeto, e aí você vai dar um nome para esse projeto. Eu dei o nome de análise técnica e coloquei lá umas regras para ele, tá bom? Cliquei lá, determinei algumas regras, ó. Então deixei ali, ó, análise técnica e coloquei assim, ó, o nosso projeto. Eu vou ler textualmente para vocês e depois eu vou deixar esses textos todos na descrição do vídeo. Fiquem tranquilos, tá? Nosso projeto é criar um especialista em análise técnica para mercados financeiros. Nossa base fundamental é a teoria de Dow e vamos buscar analisar o mercado de ações. Vamos usar padrões gráficos, figuras gráficas e apoio nos indicadores técnicos. Tá vendo lá que a gente precisava colocar os indicadores na planilha? Tá? Disponíveis para encontrar e desenvolver as melhores estratégias de trading. Vamos buscar as análises em gráficos diários e semanal, sempre observando a tendência e, aliás, para que possamos criar estratégias que tragam expectativa matemática positiva no longo prazo. Então, aqui eu já dei para nós, dei para o nosso projeto alguns critérios que ele vai precisar utilizar quando nós estivermos falando de análise técnica.
Tá? É simples assim, pessoal. Você vai criar algumas coisas lá para que você possa fazer com que o nosso sistema seja mais duro, certo? Muito bem. Uma vez que eu criei esse projeto, já dei para ele algumas instruções, não dei todas as instruções ainda, mas dei algumas instruções. Eu vou entrar aqui no chat. Então, o chat é igual o chat que você fala com o chat GPT, com qualquer outro aqui. Deixa eu só fechar aqui. E aí eu vou voltar lá no comecinho do nosso chat. E olha só como ele criou bastante coisa para mim aqui, ó. E aí, veja. A primeira conversa que eu tive com ele foi a seguinte. Vamos começar, depois de criado o projeto. Então, ó, eu vou te enviar um arquivo de Excel, então você vai salvar aquele arquivo lá, com os dados da empresa Embraer, desde o início de suas negociações na Bolsa de Valores do Brasil. Os gráficos constantes no arquivo são de um dia, ou seja, gráfico diário. E nele vão aparecer inúmeras informações, como OHLC, que é abertura, máxima, mínima e fechamento, dados de alguns indicadores, né, para que ele possa ter o contexto. Quero saber se você pode olhar, se você consegue encontrar padrões estatísticos, aí entre aspas coloquei, com índice de acerto de 80% ou mais, para que possamos comprar lotes de ações da Embraer assim que esse padrão se forma. A estratégia deve trazer um retorno de pelo menos 10%, com um risco não maior do que 3%. Fecha aspas. Aí eu coloquei para ele o seguinte, o que está entre aspas é um exemplo. Não precisa necessariamente ser este padrão, mas encontre, ou porque você possa encontrar padrões técnicos que nos tragam retorno nas operações de compra. Analise as informações em conjunto ou isoladamente. Por exemplo, quando o gráfico do dia fecha positivo e o volume financeiro é X vezes maior do que a média e as médias curtas estão ascendentes, né, o preço se valoriza X% em tantos dias. Você pode usar dados para encontrar as melhores estratégias usando os indicadores disponíveis. É possível? Foi essa a pergunta que eu fiz para ele. Então, eu dei um contexto, já dei lá alguma informação do projeto e ele já escreveu para nós sim. Sim, é possível. É exatamente o tipo de análise que faz sentido fazer com dados do código aberto, dados do mercado. Antes de você mandar o arquivo, deixa eu te explicar como vou abordar isso. Então, veja só, eu não falei mais nada para o nosso código, para o nosso cloud. Eu simplesmente dei uma instrução e disse que vou mandar um arquivo de Excel. Eu não mandei nada para ele ainda. Eu só estou falando com ele numa linguagem natural para que ele possa entender aquilo que eu quero. E aí, com base no que eu quero e nos dados que eu vou fornecer, ele possa pensar e fazer uma análise mais completa desde quando a Embraer começou a negociar na Bolsa de Valores. Tá? Então, pessoal, não é simplesmente criar um robô que vai fazer assim, ó, se fechar positivo, você fica lá, compra isso, depois vende aquilo, tá? Então, é muito mais do que isso. Nós estamos dando um contexto para ele, para que ele possa, então, começar a pensar no futuro. Então, só isso daqui já vale o teu like aí. Se você não deixou, é agora. Deixa seu like aqui e já salva esse vídeo aqui, porque você pode perder depois os conteúdos mais lá na frente, tá? Beleza? Então, vamos lá. Depois disso, ó, o que dá para fazer? Testar hipóteses, por exemplo, quando X e Y acontecem, o preço sobe X% em vários dias. Com esta frequência histórica. Isso é backtesting de padrões com HLC, testar padrões isolados, combinados, fechamento positivo, volume acima. Tá vendo? Ele já me informou que ele pode trazer algumas coisas importantes. Aí ele mostra para mim quais são as limitações. Ó. Então veja, ele está dizendo, ó, isso aqui não é um aconselhamento financeiro, ou seja, ele não está falando para nós, ó, compre aqui, venda lá, tá vendo? Ele está simplesmente pegando um estudo e, com base no que eu coloquei lá de informação, ele vai pegar o histórico do ativo e vai fazer as combinações. Então, ele fala o seguinte, ó, overfitting é o inimigo número 1 do trader, né? Nesse tipo de análise, por exemplo, se eu testar dezenas de combinações de indicadores, é quase garantido que alguma funcione, só por acaso nos dados históricos, mas que possa falhar no futuro. Então isso aqui é muito legal, ele já deixou para nós um alerta aqui. Ó. Outra coisa que ele comentou, padrões técnicos passados não garantem nada no futuro. Exatamente o que a gente sempre fala aqui. Né? Não é porque deu certo lá atrás que ele pode continuar dando certo a vida inteira. E outra coisa importante, ó, 80% de acerto de retorno e 10% de risco, ou por exemplo, ó,
80% de acerto com retorno de 10% e 3% de risco é uma meta muito agressiva. Ele vai testar critérios assim, mas ele acha que vai mostrar resultados que se sustentem, mesmo que seja diferente desse exemplo. O que ele está dizendo para nós? Que esse tipo de coisa que eu coloquei como muito duro, eu quero um sistema que me traga 80% de acerto. Toda vez que ele entrar, ele tem que me dar 10% de retorno com no máximo 3% de risco. É quase impossível. Está dizendo isso no frigir dos ovos, tá? E aí, então, eu coloquei o arquivo para ele e coloquei assim, ó, aqui está o arquivo, faça uma análise criteriosa e encontre os padrões. Organize as informações para que tenhamos o melhor visual para a análise. E aí, o que ele fez? Então, ele já pegou, demora, viu, pessoal? Demora um pouquinho e ele vai me trazer lá, ó. Agora vou recalcular o workbook para garantir 100 erros, agora vou copiar, papapá. Ele me trouxe aqui, ó, resposta direta. Não existe um padrão que acerte 80% das vezes e quando acerta dá 10% de retorno com 3% de lucro. Aí ele faz um monte de outras análises e trouxe para mim algumas informações lá, tá? E aí ele trouxe um resumo, primeiro em Excel, e aí eu pedi para que ele fizesse isso de forma visual, ó. Comentei o seguinte, ó, ok, onde é que está aqui? Muito legal. Agora vamos colocar essas informações no relatório de uma forma mais visual e crie uma apresentação viral, tá vendo? Para que eu possa apresentar. E aí, então, ele criou esta apresentação que a gente vai analisar juntos agora aqui. E que eu achei que ficou muito legal. Mas ficou muito legal mesmo, galera. Quer ver? Vamos junto aqui, ó. Deixa eu só mudar de tela para que ele possa trazer para nós aqui, ó. O que ele está me dizendo aqui é o seguinte, olha só, o que 27 anos de dados, então 27 anos de dados da Embraer realmente revelam para nós. Olha que legal isso, turma. Não é qualquer coisa. Ele está pegando 27 anos de estudos da Embraer. Então, olha lá. Existe um padrão com 80% de acerto? A pergunta original, então ele está pegando aquela pergunta que eu fiz no começo, dizendo para ele que eu queria um padrão que me desse 80% de acerto, que cada vez que ele me desse uma operação ganhadora, me trouxesse 10% de retorno com stop de risco máximo aceito de 3%. Então ele está, para responder minha pergunta, ele trouxe os dados. E o que ele colocou? Não. O veredito é não. Nenhum padrão bate 80%. Nesse formato exato. Então veja o que ele está colocando ali. Ó. Ele analisou 10.660 combinações de sinais, tá? Individuais, mais pares, mais trios de indicadores. E o melhor que ele conseguiu foi 47,6%. Ou seja, daqueles 80 que eu pedi, ele ficou quase a metade abaixo, né? Com alvo máximo de 8% e stop mais ou menos de 3%, tá? Ok? Porém, pessoal, mudando o critério de saída, ele colocou que um padrão real emergiu. Olha lá. Então, ele pegou aqui, ó. Em vez de alvo e stop fixos, testamos comprar e permanecer posicionado por um prazo fixo de 10 pregões. 3 sinais combinados se destacaram de todos os outros. 10.660 testados. Então, 3 sinais se destacaram entre os outros 10.000, certo? Volume em disparada, momentum forte, e aí ele usa o IFR 14. Então, tudo que ele está fazendo aqui é com base nos dados que a gente forneceu na planilha. Por isso que você precisa extrair os dados da planilha de forma correta, salva isso como um arquivo simples de Excel e alimenta a inteligência artificial com essa planilha. Depois ele vai trazer para nós. Então, o que ele utilizou? Volume disparada, volume financeiro maior ou igual 2 vezes a média móvel dos últimos 9 dias. Então, olha só que interessante. Eu não falei para ele de média de volume, só que lá no volume constava a média. Então, ele analisou a média dos últimos 9 dias do volume e encontrou maior ou igual 2 vezes a média do volume. Então, este é um critério que ele utilizou. O segundo critério é momentum. A gente já falou de momentum aqui, inclusive clonamos o professor Eduardo Becker lá, né, da B3, que fala de momentum, e ele fala bastante de momentum, e é legal essa fala dele de momentum, porque o momentum, o que é? É a força da tendência. Então, momentum, lembra, momentum é a força da tendência. Se você não lembra disso, agora lembrou, já vale teu like aqui em cima também, tá? Beleza. Depois disso, pessoal, o que mais que ele usou?
a combinação de força, estocástico rápido, ele utilizou estocástico rápido, acima da sua média de 3 dias. Mas eu acho que aqui é estocástico lento, porque o que está lá não é o estocástico rápido, é o lento, tá? Ok, ele nos trouxe aqui um cenário. Vamos ver depois. O resultado que ele conseguiu, usando esses 3 sinais combinados, foi de 79,3%, ou seja, quase que ele chegou naquele número que eu coloquei lá de 80%. Olha lá, preço mais alto 10 pregões depois do sinal. Então, nada aqui, o que nós fizemos? Eu dei para ele uma série de informações, um monte de contexto e pedi para que ele criar uma estratégia que atingisse 80% de acerto, com ganho de 10% e risco de no máximo 3%. Nos últimos 27 anos de Embraer, ele encontrou uma estratégia que acerta 79% das vezes. Nos últimos 27 anos. E olha aqui, o mais interessante, ó. Acertou 29 operações independentes num período de 1999 até 2025, então é bastante coisa, são os últimos 26 anos, quase 27. A mediana do retorno aqui da operação foi de mais de 6,1%, então eu coloquei 10% lá, mas ele trouxe um valor um pouquinho menor. E olha aí, o índice de acerto nos 2 períodos analisados ficou entre 76,9% e 81,3%, ou seja, teve um período que ele acertou um pouquinho menos, teve um outro período que ele acertou um pouquinho mais. E esse período está destacado aqui embaixo, ó, de 1999 a 2014, né? Foi praticamente de 76%, e de 2015 a 2026 foi, teoricamente, esse que acertou 81%. Na média, ele acertou 79,3% das operações com estes 3 sinais aqui. Olha que interessante isso, cara. Então, isso aqui para mim é muito melhor do que propriamente você construir um robô de negociação. Você está dando um contexto muito mais amplo para o cloud, e ele está te trazendo um insight de informações dos últimos 27 anos. E se você pegar a Petrobras e fizer isso, vai ser a mesma coisa. Se você fizer Vale, se você fizer bancos, enfim, você tem praticamente um analista do seu lado ali, com um contexto muito forte, tá? Eu achei sensacional, pessoal. O que mais que ele nos dá aqui, ó? Isso não é sorte, olha só que interessante que ele colocou aqui, ó. Isso não é sorte de um único ciclo, validado em 2 períodos históricos diferentes. Então ele pegou taxa base, mercado, 53%. De 1999 até 2014, né, ele descobriu o sistema e validou com praticamente 77%, 76,9%. E depois de 2015 a 2026, ele validou o sistema e aí chegou a 81% de acerto. Olha que legal. Por que isso importa? Porque o padrão foi descoberto em uma metade de dados e confirmado de forma independente na outra metade. Não usamos o mesmo período para achar e validar a regra. Isso reduz, mas não elimina totalmente, lógico, o risco de sobreajuste de dados históricos. Sensacional. Olha que informação legal que ele trouxe para nós, cara. Isso aqui vale ouro. Olha lá. Antes de operar, leia isso, ó. Importante. Esse padrão não combina com stop muito curto, ou seja, eu coloquei de propósito para ele um sistema que me desse retorno muito pequenininho com alvo maior. Ele está dizendo, ó, em 2 das 29 operações, o preço caiu com força antes de eventualmente virar e subir. Então ele está dizendo que um stop de 3% teria encerrado a posição antes da hora, né, e destruído toda a estatística, certo? Então, olha que interessante isso. Em outubro de 99, ele trouxe um drawdown nessa operação, ou seja, do ganho até a relação de perda ali, né, quando começou a perder nas operações, de 19%. E o maior drawdown foi em dezembro de 99, coincidentemente no mesmo ano, né, 21%. Conclusão prática, esse padrão funciona com compra segura por prazo fixo, ou seja, 10 pregões, aceitando um drawdown médio entre 8% a 10% no caminho, não com alvo ou stop curto. Então veja, eu dei para ele um contexto de alvo e stop curto, ele está me contradizendo com base em análise de dados reais, né, dados extraídos do Profit Chart, que esse sistema não funciona bem com alvo e stop curto. Então, assim que acontecerem os 3 sinais, cadê os sinais?
Volume disparada. Grava isso, pessoal. Volume 2 vezes maior que a média móvel de 9 dias. Momentum forte, estocástico, acima de 70, ou seja, já está em franca ascensão. E confirmação do, aliás, aqui é o IFR, né? Acima de 70, e a confirmação de força do estocástico também acima da sua média de 3 dias, tá? Então, quando acontecerem esses 3 sinais, ele vai comprar o ativo e segurar por mais ou menos, né? Aqui tem um delta de 10 pregões, ou seja, 10 dias à frente ele traz esse possível retorno. E com essa estratégia, ele acertou 79% das vezes que ele fez o teste, certo? Das mais de 16 mil combinações que ele testou, ele acertou isso aí, ele entendeu essa aqui. Então não é uma coisa aleatória, tá? O que mais ele colocou aqui? Ó, lá, ó. Retorno em 10 pregões por sinais, 29 operações, uma a uma. Ele trouxe um gráfico para mim de cada operação que ele fez, quanto cada uma trouxe de retorno ou de prejuízo, né? Então olha só, 3 acertadas, 2 tomou stop, mais 3 acertadas, 1 tomou stop, mais 6 aqui que ele acertou, 1 tomou stop, mais 5 acertadas, 1 stop. Olha só. Então o sistema funciona legal demais, cara. Demais, ó. Barras acima da linha de zero são acertadas, 23. Abaixo do zero são erros, 6. Então ele acertou 23 operações e errou 6. Ou seja, teve um ganho nas 23 operações e loss, teve perda em 6 delas. Muito legal. Acertou pra caramba, né? Como garantimos que isso não é uma coincidência? Olha lá. Sem look-ahead bias, né? Entrada sempre na abertura do pregão seguinte ao sinal. Então, seja, gráfico diário. Lembra, pessoal? Quando o sinal acontece, que é a maioria dos sistemas que a gente monta aqui. A gente monta o sistema, analisa o gráfico depois que fecha o pregão. Temos um sinal? Temos um sinal. No dia seguinte, rompimento da máxima, 1 centavo acima, ele vai tomar a posição, tá? Depois, eventos independentes foram sinais em dias consecutivos do mesmo evento como uma única vez e não 5 ou 6 vezes. Então, legal, ele vai contar uma vez a cada conjunto de vezes que apareceu. 27 anos de histórico, tá aqui, e validação cruzada. Cada padrão testado separadamente em 2 períodos históricos distintos. Gostei demais dessa abordagem. E a estatística ajuda a decidir melhor, mas não garante futuro. É que ele está colocando, então, aquele alerta que ele fez para nós lá, quando ele buscou, antes de eu colocar a planilha para ele, né? Nenhum padrão 80% de acerto, tá? Eu fui bem criterioso, né? Bem ousado até. O padrão de volume 2 vezes mais RSI, acima de 70 mais estocástico Bull, mostrou 79% em 29 dos casos, validado em 2 períodos distintos. A amostra pequena, né? Ele fala que foram 29 operações em 27 anos, é um indício estatístico forte, mas não garante o resultado futuro. Então, cara, adorei isso aqui, sensacional. Olha, nenhuma outra, eu não sei se fazendo isso com outra inteligência, talvez o ChatGPT ou qualquer outra inteligência aqui, ele vai dar esse mesmo resultado. Eu gostei, não sei. Estou sendo sincero, tá, pessoal? Fiz o sistema, fiz ele trabalhar para a gente, não busquei nada de diferente, só fiz ele trabalhar e os históricos estão todos aqui, ó. Tá? Vou deixar para você. Ele montou isso aqui para mim em Excel, tá? Eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir, ó. Antes dele montar em apresentação, ele montou isso assim, ó. Tá vendo? Como se fosse um Excelzinho aqui, ó. Limitações metodológicas, tal, tudo que apresentou lá. Aí eu dei o comando para ele colocar isso num padrão mais visual, né? E aí ele fez o Excel para nós, ele fez o PPT para nós. Ele que criou tudo, tá? Não fiz nada, só criou, baixei e apresentei para vocês aqui. Então, mais do que você ter um robô que vai entrar e sair de operações, é legal você criar um agente. Ele te ajuda a mostrar histórico. Então, se você tem aí um sistema, qualquer que seja, tá, pessoal? Cruzamento de média, que use MACD, que use estocástico, que use outro indicador qualquer, aquele que você gosta mais. Ah, eu gosto de usar o high-low, eu gosto de utilizar o stop ATR, eu gosto... Enfim, qualquer que seja o indicador que você goste de utilizar, monte uma aba no seu gráfico em que você possa utilizar essas regras. Então, tem uma aqui, por exemplo, ó, que eu gosto, por exemplo, sei lá, aqui do
que eu gosto das médias, a média de 50, junto com a média de 9, 21 e 200, que eu tenho o OBV, que a gente já fala bastante do OBV, e tenho também o IFR junto com o OBV. Então, pega esses dados, joga lá para o Excel, e depois que você jogar para o Excel, você manda, arruma esses dados bonitinhos, só tirar a data, tá? Não precisa fazer mais nada, você só esconde a data ou exclui a data e depois você joga isso para o Excel. Salva esse arquivo, joga lá dentro do cloud e ele vai fazer para você essa análise. Peça tudo direitinho, crie com ele um contexto mais forte. Lembrando, eu vou deixar para vocês aqui tanto o texto do projeto quanto o da primeira fala lá, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, fica melhor, tá? Primeiro e segundo comentário fixado para que vocês possam copiar lá, quem quiser copiar. Senão você pode criar o teu contexto, certo? E agora nós temos um analista junto com o Profit Chart. Aí, claro que vão perguntar para mim, Henrique, vai valer isso para o mini índice futuro também? Vai, claro que vai. Basta você dar o contexto correto para ele e ele vai criar para você. Agora, não vai ficar fazendo coisa para ele pegar em 1 minuto, né? Então, você vai ter um volume de dados muito grande. Então, cuidado, seja criterioso, procure sempre um negócio de tendência mais forte, entenda ali que você está tirando ali uma base de informação que pode te ajudar no futuro. Ele não vai fazer nada para você nesse momento. Futuramente, pode ser que nós tenhamos aqui uma maneira de fazer o cloud se conectar. Aliás, já existe, né? Eu já estou testando aqui. O cloud se conectar com o nosso Profit ainda não dá, mas com outras plataformas já dá, com MetaTrader, com TradingView, e no futuro a gente já vai fazer isso também aqui, pode ficar tranquilo, tá? Mas eu quis trazer aqui primeiro com o Profit Chart, para que a gente possa entender que é possível extrair dados reais e fiéis das negociações dos ativos, colocar isso numa plataforma de inteligência artificial e aqui você vai fazer com a sua conta free, tá? Faz o download, instala, loga com o teu e-mail lá e é conta de graça, tá, pessoal? Não é precisa pagar nada, não. Tanto é que vocês viram que ele está me pedindo ali agora para fazer um upgrade para poder continuar a conversar, ó. Tá vendo aqui, ó? Fazer upgrade, mas não fiz, a minha conta é free, está marcado aqui embaixo, ó, conta free. Então não precisa pagar nada. Você vai ter uma limitação por dia de tokens. Então você conversa um pouquinho com ele. Eu consegui fazer todo esse trabalho aqui num único dia, não precisei fazer mais nada. Hoje eu pedi para ele acrescentar um outro negócio aqui, ele já começou a fazer, mas parou porque ele consome tokens. Mas ele criou todo aquele, tanto o Excel de resposta quanto o PPT, ele criou num dia só, numa conversa só. Então, dá para fazer, fique tranquilo, e agora você tem aí o seu agente, o seu assistente financeiro ou o seu assessor de investimentos, que pode inclusive te dar uma freada aí, né? Você acha muitas vezes que a sua estratégia é mirabolante, que é vencedora demais? Faz o teste. Dá trabalho pegar um monte de ativos? Dá, lógico que dá. Mas eu quis extrair um Embraer, mas você pode pegar qual deles que você queira aí. Pega um que está em tendência de baixa agora, faz o teste também. Faz algum que está operando na venda. Enfim, o céu é o limite agora. Aqui a gente trouxe a primeira parte, abrimos um caminho, né? Então abrimos uma picada e vamos começar a criar o nosso caminho. Acredito que em breve a Nelogica já deve liberar algumas APIs para que você possa conectar com agentes. Espero que isso aconteça, deve acontecer no futuro, não sei se tão rápido, mas vai acontecer já já, não tenha a menor dúvida. Tá bom, pessoal? Valeu o teu like? Puxa vida, se valeu eu agradeço demais. Se não deixou o like ainda? Deixa agora, não custa nada. É só você clicar aí, não dói o dedo não. E se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, porque tem bastante gente que assiste aos nossos vídeos, mas não é inscrito. Pô, dá essa força pra gente, a gente quer chegar nos 100 mil aí, já já a gente já chega e a gente vai fazer uma festa grande com todo mundo que faz parte da nossa grande família aí. Valeu, pessoal? Vamos nessa então? Gostei, viu? Gostei demais desse bate-papo aqui. Não sabia, estava testando o Cloud com outras coisas e quis inserir essa função aqui e ele foi muito legal. E agora você tem o começo. Agora você incrementa da forma que você quiser. Combinado? Vamos nessa então. Nossa trilha, o nosso caminho é longo, né? As plataformas estão chegando com mais força. Vamos melhorar a qualidade das análises. Agora nós temos um agente que pode ajudar bastante, então ele pode ser um fiel escudeiro aí. Pega aquela ação que você mais gosta, insere lá e pede para ele te ajudar a analisar de forma dura, como eu mandei, ou de forma isolada, para ele criar algumas combinações. E ele cria, viu? Você viu lá? Tantas 10 mil combinações, nem imaginava que esse número fosse chegar tanto. Mas chegou. Gostei muito. Comenta aí se você gostou.
Se você tem uma outra abordagem com o Cloud, ou com o GPT, ou com outro qualquer inteligência artificial, também comenta aqui, porque isso vai servir para ajudar não só aquelas pessoas que já acompanham o canal, mas aquelas que podem vir acompanhar. Isso ajuda todo mundo. Nossa proposta aqui, pessoal, sempre foi a de trazer formas de melhorar a qualidade das nossas análises e, com isso, melhorar o resultado. Se eu consigo te ajudar de alguma forma, é por isso que eu peço o seu like, gentilmente, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.